Olá pessoal, eu sou o professor João Vitor Nogueira e hoje a gente vai falar sobre a introdução à filosofia. Vamos lá? Inicialmente, para falar sobre o início da filosofia, a gente precisa voltar até o mito, voltar até as histórias mitológicas. O que vai ser um mito, propriamente dito? Vai ser a grande predecessora da filosofia, se diferenciando por não ter aí um rigor metodológico. O mito, ele vai ser histórias de deuses, heróis aí, que vão tentar explicar a sociedade dentro daquele período ali. A filosofia, ela também vai ser criada pelo homem, ela vai se diferenciar pelo quesito onde os filósofos eles se preocupam com o rigor metodológico, da comprovação científica. Se a gente fosse separar a palavra filosofia, desmembrar a palavra filosofia, nós teríamos filo, que significa amor, e sofia, que significa sabedoria. Juntando as duas palavras, filosofia significaria aí o amor pela sabedoria. É um erro falar, pessoal, que a filosofia ela defende uma verdade absoluta. A filosofia ela não defende uma verdade absoluta. Ela é completamente uma ciência que vai sempre em busca do conhecimento e ela sempre tem noção que aquele conhecimento pronto, acabado, nunca vai ser alcançado. Por quê? O conhecimento sempre está se reformulando, sempre está adquirindo mais conhecimento. Não existe um conhecimento pronto e acabado para a filosofia. Os da natureza, os primeiros filósofos, eles vão ser chamados assim porque eles vão ter como objeto de estudo a natureza em si. Os elementos água, fogo, terra, ar. E eles vão ser os primeiros aí, homens, a contestar o mito e buscar uma resposta mais racional. Se a gente fosse fazer uma comparação entre a visão mitológica e a visão filosófica sobre uma mesma pergunta, o porquê chove, na visão mitológica, chove devido à vontade dos deuses. Para a filosofia, que busca uma explicação mais racional, chove devido ao ciclo da água. Entendam uma coisa, pessoal, a mitologia ela não é irracional, a mitologia ela é racional. A única diferença entre ambas é que uma se preocupa com o rigor metodológico e outra não se preocupa com o rigor metodológico, de comprovar cientificamente do que está falando. Os primeiros filósofos, os filósofos da natureza, eles vão ter aí como objeto de estudo a natureza, inicialmente, e não o homem. Isso precisa ficar muito claro a vocês, por quê? Os filósofos da natureza, eles têm uma preocupação inicial que é entender esses eventos naturais. E quando chegamos aí com Sócrates, o Sócrates vai mudar a visão da filosofia, dando essa preocupação a entender o homem. Ele fala que primeiro a gente tem que entender quem nós somos, qual é o nosso propósito aqui na Terra, para depois ir estudar outras coisas, a natureza, o cosmos, beleza? O surgimento da filosofia e os primeiros filósofos. Os primeiros filósofos eles surgem no chamado mundo grego. A filosofia ela se desenvolve no território da Grécia. Quais são as causas iniciais do surgimento da filosofia? Nós temos diversos aspectos que contribuíram com o surgimento da filosofia. Entre eles, nós temos a democracia, o cidadão, o aspecto econômico. Quando a gente fala sobre a democracia dentro do mundo grego, é bom a gente entender uma coisa. Democracia vem das palavras demos, que significa povo, e kratia, que significa poder, ou seja, poder do povo, poder do cidadão. Existem dois tipos de democracia. A democracia direta, que é a democracia da Grécia, onde o cidadão se representa, e a democracia indireta, onde o cidadão elege uma pessoa para que essa pessoa tome decisões por ele. Qual que é a que interessa para a gente? Essa daqui, a democracia direta, a democracia grega, onde quem é considerado cidadão vai lá até a ágora, vai lá e vai se representar, vai tomar as decisões políticas. Pergunta, quem é o cidadão? Para ser considerado cidadão dentro da Grécia, existem vários pré-requisitos. Quais são esses pré-requisitos? Você precisa ser
filho de pai e mãe gregos, homem livre, ter participações ativas na política e uma boa retórica. A retórica é extremamente importante para o cidadão, porque é através da retórica que ele vai expor as suas ideias. Retórica é a arte de se falar bem. Agora, se a gente fosse analisar quem é cidadão dentro da Grécia e observar nessa pirâmide, cidadão na Grécia é apenas uma pequena parcela da sociedade, apenas esse pontinho vermelho da pirâmide social nossa. Ou seja, mulheres e crianças, estrangeiros e escravos, eles não são considerados cidadão, eles não têm direito político. Apenas quem tem direito político é uma parcela minúscula da sociedade. Pergunto a vocês, então, essa democracia direta, ela era injusta ou justa? Pensem aí. As cidades-estados. As cidades-estados é outro aspecto que vai se destacar aí no surgimento da filosofia. Por quê? Cada cidade, ela era independente uma da outra e vai ter aí autonomia política, autonomia social, que vai caracterizar esse período. Ou seja, uma cidade não depende da outra. Outro aspecto que a gente precisa destacar, que contribuiu com o surgimento da filosofia, é o aspecto econômico. Todo esse território era banhado aí pelo mar Mediterrâneo. Pergunto a vocês, o nascimento da filosofia se deu por meio de uma ruptura com o mito ou através de uma gradual transformação? Pessoal, é uma gradual transformação. Por quê? A filosofia, ela demorou muito tempo aí para se consolidar enquanto ciência. É difícil as pessoas que acreditam no mito deixar o mito de lado e passar aí para um pensamento mais metodológico, de comprovação. Ou seja, a negação do mito foi um período aí muito longo na história da filosofia. Então, a filosofia não surge dos dedos. A filosofia, ela vai surgindo aos poucos, ela vai entrando na sociedade aos poucos. A Grécia, todo esse território que vocês viram, era um ambiente muito propício ao nascimento da filosofia. Só que, mesmo assim, isso demandou muito tempo. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa seu like e compartilha. Muito obrigado!